regulações que foram permitidas ali cairiam se o Bolsonaro tivesse vetado. Então ele ficou meio que entre a cruz e a espadinha, entendeu? Porque ele poderia não ter regulamentação nenhuma ou aceitar lá nas regras que fosse a cada 2 anos, que depois prorrogou para 5 anos. Então, no final das contas, por quê? Porque se ele tivesse vetado, o Congresso derrubaria o veto dele, como aconteceu. O Congresso derrubou diversos vetos do Bolsonaro. Né? Então, isso é um ponto também que me levou para a política. Não adianta você ter uma grande equipe técnica ali. Se você não tiver um Congresso decente, acabou, meu amigo. Por quê? Porque todas as barbaridades que vêm do Executivo precisam passar pelo Congresso. E tudo de bom que precisa ser feito também precisa passar pelo Congresso. Mas um presidente com apoio popular não consegue propor essas mudanças? Pô, ele precisa eleger a maior parte do Congresso. Não, tá, ele põe um projeto, o projeto veta. No outro dia tá na televisão chamando a classe trabalhadora lá, chamando a população, quero passar isso aqui pra vocês, não quer por conta disso. Então, eu vejo que, assim, de certa forma, o Bolsonaro fazer aquele cercadinho e tentar se comunicar, ele tentou fazer isso um pouco. Mas, claramente, desde o início, ele não tinha maioria nenhuma no Congresso, né? Então, é muito refém. Eu vejo assim, o Milei, apesar de ter uma minoria, ele entrou meio que tratorando. Ele conseguiu na Argentina, a despeito de ganhar com uma minoria do Congresso, ele conseguiu aprovar a primeira lei que ele aprovou, que deu para ele amplos poderes para fazer tudo independente do Congresso, né? É como se no primeiro ano, os primeiros meses ali do Bolsonaro, ele tivesse aprovado algo que permitisse, vou privatizar tudo, sem precisar de lei aqui, eu faço os ajustes necessários. E vocês lembram que ficou muito por pouco ali, né? Foi muito brigada essa lei que deu, mas no final das contas ele conseguiu aprovar. Isso deu para ele muito poder para fazer todo o ajuste que ele está fazendo na Argentina, que a Argentina hoje em dia, não tenho dúvida, né? A Argentina está crescendo 6% ao ano, miséria já caiu para menor desde antes dele assumiu, e ele fez um ajuste absurdo do Estado. Imagina, os gastos caíram mais de 10% do PIB, é muita, eu nunca vi nenhum ajuste desse tamanho fiscal de nenhum país do mundo, né, do que ele fez. E quando ele disse que ia fazer isso, todo mundo disse, nossa, ele vai ser escorraçado de lá. Em 6 meses a popularidade dele vai ter ido pro brejo, é muito duro, o argentino não vai aguentar, ele vai pra rua. Todo mundo, quem gostasse ou não do Milei, acreditava que não ia durar, que era um ajuste muito forte. E ele bancou o ajuste. E hoje a gente está vendo, né, a inflação pela primeira vez em níveis muito mais baixos do que estava antes. A gente está falando de novo de inflação a 2 dígitos, nossa, né, que estava fora do controle. De novo, a pobreza num nível menor do que estava antes, os índices mais baixos de desemprego, mais altos de crescimento. Então ele provou que foi possível, mas ele teve uma estratégia incrível, que foi meio que aprovar essa carta branca com o Congresso de saída, entendeu? E isso deu para ele uma coisa que, agora, também tem uma outra diferença em relação ao Brasil. Lá não tem o nosso Supremo, né? Que eu vejo que aqui no Brasil esse é um grande problema também. Que a gente tem um Supremo que duvido que permitiria que uma lei como essa que o Milei conseguiu aprovar lá fosse para frente aqui. Será? Eu acho. Eu vou te mostrar com provas, tá? Lei das estatais. O Lewandowski, no último dia dele no cargo, derrubou com uma canetada. A gente conversou com um jurista aqui, ele falou maluca. Que no Brasil, por exemplo, não existe vácuo de poder, né? E que às vezes o judiciário ele é estimulado na ausência do legislativo. Com certeza. Na ausência do executivo, né? Concordo com o seguinte, a gente tem um congresso de frouxos que permitiu que o STF tomasse o poder que tomou. Não tenho dúvida, mas o fato é que hoje o nosso judiciário tomou um poder que é muito grande. Então, mas o judiciário ficar esperando uma decisão, né? O povo quer uma decisão. E aí o legislativo não faz nada, o judiciário tem que fazer. Tipo, me dá um exemplo. Todas essas decisões que o judiciário tomou. Tipo, não poder entrar na favela no Rio de Janeiro. Pelo amor de Deus, né?
Isso é uma decisão não tomada pelo executivo. O executivo, nas forças policiais, acredita que, sim, o policial tem o direito de entrar em todas as ruas, em todos os lugares, porque a população que está ali não pode ficar à mercê de qualquer criminoso. Isso é o razoável. O que o STF tem que não autorizar mais que as forças policiais entrem nas comunidades? Tipo, eu não vejo esse vácuo. Mesma coisa a liberdade de expressão. O Congresso aprovou o Marco Civil da Internet, o Congresso aprovou em diversas leis como é que deve ser punido qualquer crime que passa pelo quê? Um crime aconteceu, ele é investigado, tem uma decisão judicial e a partir dali cumpre essa decisão judicial. Em nenhuma democracia do mundo existe o que o STF quer fazer, que é a plataforma regulamentar da cabeça dela, entendeu? Isso não existe. Isso não existe em nenhuma outra democracia. Mas o que foi decidido no Marco Civil é suficiente pra gente hoje? Com certeza, porque tá alinhado ao que existe nos outros lugares, que é o quê? Se tem algum crime que seja investigado. Outra coisa, as plataformas, a própria Meta mostrou lá, são milhões de conteúdos que eles derrubam, porque tem um aspecto que claramente identificado como criminoso. Mas o que é discurso de ódio? O que eu tô falando aqui para vocês é discurso de ódio? A Marina criticou o judiciário, quer dizer que ela é antidemocrática e eu preciso ser presa? E aí a plataforma, na dúvida, não vai permitir que esse programa vá ao ar. É isso que vai acontecer, entendeu? Porque aí você entra num espaço que é muito subjetivo, né? Que é o espaço da liberdade de expressão, que é muito complicado, e é isso que a gente está entrando agora. Então, eu não acredito que o STF está agindo porque o Executivo e o Legislativo não agiram. Pelo contrário, o Legislativo, ele agiu em diversas vezes. Primeiro, ele aprovou regulamentações, e segundo, ele se absteve de aprovar certas regulamentações. Por quê? Porque elas não existem em nenhum outro lugar. O PL das fake news, por que ele... Outra coisa, você não vota um projeto se você não tem certeza que ele vai ser aprovado, gente. É muito difícil isso acontecer, de você ir para a votação e perder lá. Entendeu? Então, quando o Congresso não aprova certas leis, é porque ele está dando um sinal. Não existe nos representantes do povo esse tipo de consenso. Isso é legislar. Legislar não é só fazer leis. Legislar é negar certas leis, né? Por exemplo, eu não posso, do nada, daqui a pouco o STF vai dizer o seguinte: eu vou dizer que não pode mais usar camiseta preta. Não pode mais usar camiseta preta. Por quê? Não, porque o Congresso nunca legislou a respeito das camisetas, então eu vou agora decidir que não pode mais usar a camiseta preta. Mas por que o Congresso nunca legislou que não pode usar a camiseta preta? Porque não faz nenhum sentido dizer que não fazer uma lei que não pode usar camiseta preta. Então, do nada, o STF pode fazer, entendeu? Então, por que o STF tem esse direito, como eles estão querendo fazer agora, que é de impor algo que não existe em nenhuma outra democracia, que as redes sociais podem ser punidas por qualquer coisa que seja postada. As redes sociais disseram, a gente não vai permitir mais nada, só foto de bichinho, de filho, sabe? Não vou permitir mais nada, porque imagina, eu posso ser responsabilizada. Mas o Supremo hoje, ele essas decisões, pelo tamanho, pelo poder da instituição, não vejo ali, até na frente, o Alexandre de Moraes ali, fazendo todo dia uma aparição para determinar alguma coisa que parece uma vontade absoluta dele, como se isso fosse beneficiá-lo. Eu acho que ele trabalha... Não posso nem falar isso, que eu tenho medo. Tenho medo de falar isso. Mas que algumas decisões ali são para favorecer alguma outra situação. Que não é, vamos pensar, a política antiga, mas também não vejo alinhamento com a nova. É como se eles estivessem trabalhando independentemente de qualquer outra situação. Você entende? Eu não vejo ele mais... vamos favorecer um grupo ou outro. É pura manutenção de poder? Eu discordo. Eu acho que tem uma perseguição clara da direita. É só pegar tudo o que está acontecendo. O que é fake news, né? Ele prendeu, ele mandou derrubar perfis, um monte de coisa, e todo mundo que tem o mesmo viés. O Lula tem um vídeo dele dizendo, é bonito ir lá fora e dizer que tem 60 milhões de crianças na rua. Por quê? Porque é bonito. Aí
tinha lá alguém do meu lado que disse assim, bom, se tivesse 60 milhões de crianças na rua, você não ia nem andar na rua, né? Primeiro que não tem nem 60 milhões de crianças, ainda mais no estado de miséria, etc, etc. Mas não tem problema, a gente fala, porque falar esses números lá fora é bonito. Isso é fake news ou não é fake news? E aí, entendeu? Então são 2 pesos e 2 medidas, claramente. Por que nas eleições você não podia dizer que ele tinha ligação com o Maduro? Se o Maduro foi um dos primeiros chefes de Estado a entrar no Brasil, abraçou o Lula, ele ainda disse que ia pagar a nossa dívida. Tá lá a dívida, Lula, tá em 10 bilhões. Você podia cobrar, né? Porque a gente tá precisando dessa grana, né? Dava para pagar o rombo dos velhinhos com o dinheiro aí do Maduro. Cadê a cobrança? Foi lá encontrar, né? Naquela viagem que ele fez pra Rússia, ele deu uma cobradinha, será? Então, assim, por que a gente não podia dizer que ele tinha vínculo? Por que ninguém podia dizer isso? Vocês entendem? Por que ninguém podia dizer que o Lula foi preso? Por que não pode dizer que o Lula foi preso? Então, isso é justo? Isso é fake news, entendeu? Agora, dizer que tem 60 milhões de crianças nas ruas, aí é ok? O que determina isso? Quem é que faz esse tipo de juízo de valor? Então, eu não vejo um STF imparcial, mas de forma alguma. Para mim, ele tem claramente um viés hoje, que é caçar a direita. E não é à toa que o Lula está indo defender o Alexandre de Moraes, né? O Lula falou agora, né, no evento lá que ele fez do PSB, que os Estados Unidos está caçando o Alexandre de Moraes porque ele tentou bloquear um perfil. E não foi isso que aconteceu. Ele derrubou uma plataforma que não aceitou derrubar o perfil de uma pessoa que mora nos Estados Unidos. E ainda o governo americano teve que mandar uma carta aqui para o nosso governo, explicando que é o seguinte: senhor Alexandre de Moraes, com todo respeito, mas se um dia você quiser interferir nas leis aqui nos Estados Unidos, você tem que procurar o judiciário aqui. E o nosso judiciário vai determinar o que pode ou não ser feito. E aí sim, essa pessoa vai poder ser ou não punida. Você não pode aí do Brasil mandar punir ninguém aqui, porque você está interferindo na nossa soberania. O que aconteceu foi o Alexandre de Moraes não se dando por satisfeito de acabar com a liberdade de expressão no Brasil, resolveu que ele poderia fazer o mesmo nos Estados Unidos, entendeu? E claramente ele não podia. A carta, gente, é humilhante, é um beabá. Tipo assim, olha, você deveria ter entrado pelo Departamento de Justiça, ter procurado, né, o judiciário americano, e aí não tô nem dizendo se você está certo ou tô errado, tô dizendo que o trâmite deveria ser esse. Agora, o que ele fez? Bloqueou a rede completa, entendeu? E fez isso a mesma coisa com o X na véspera das eleições. Por quê? Porque não resolveu não fornecer dados de cidadãos e pessoas que moram nos Estados Unidos. Foi isso que essas plataformas se recusaram a fazer. Olha o nível do que a gente está discutindo aqui. Então, isso está ficando muito claro para o mundo. E o Lula saiu em defesa. E eu diria mais. O STF foi atrás dos governadores de esquerda, dizendo para eles se candidatarem ao Senado, que o Senado é a principal casa. E o Lula acabou de dizer. O que ele falou? Ele falou o seguinte: nós precisamos dominar o Senado para ter certeza que a direita não vai esculhambar o STF. Esculhambar o STF. Se isso não significa que esses dois poderes hoje estão muito juntos, eu não sei o que significa, sabe? Então, não acho que a gente tem um STF imparcial, não acho. Não é assim que eles vêm atuando, não é assim. É só pegar quais são as decisões. Claramente tem um viés, né? Tem um viés de proteger bandido, a não permitir que você entre na favela, que as forças policiais entrem na favela. Tem sim, na hora que você solta o André do Rap e manda devolver o avião apreendido e tudo apreendido, né? É bizarro isso. Tem viés aí, claro que tem viés. Você consegue olhar para trás sim, entender a origem disso tudo? Isso é claro na sua cabeça? Quando começou? Quando que mudou a forma de operar? Né? Você consegue enxergar alguma relação, talvez até com crime organizado, essas coisas que vem acontecendo? Você acabou de falar de soltar o André do Rap, devolver todo o dinheiro dele, né? E a gente sabe que o crime organizado vem se infiltrando em vários setores do Brasil, câmaras municipais, prefeituras, licitações. Você consegue fazer uma análise nisso daí, entender de quando tudo? Começou? Não sei dizer quando começou, talvez desde que a gente é gente, né? A verdade é essa, o Estado brasileiro ele sempre foi muito dominado por grupos de interesse.
que é algo que eu li muito a respeito da Constituição norte-americana, né? E como é que as instituições foram criadas. E sempre teve esse receio muito grande da captura do Estado. Então, eles sempre fizeram freios e contrapesos muito fortes para evitar essa captura. De várias maneiras. Isso preocupava os founding fathers, né, os fundadores ali, desde o início. Então, eles sempre tentaram fazer com que um poder aqui ele tivesse um contrapeso do outro lado, para tentar evitar essa captura, que não é fácil. Né? Não é fácil. E eu vejo que no Brasil sempre teve essa captura muito clara, os donos do poder, né? Sempre teve. Isso é comum, né? Desde... se a gente pega os escândalos, por exemplo, desde que eu começo a me entender por gente, né? Você pega o FHC, teve o escândalo dos anões do orçamento, né? Logo depois a gente teve mensalão, teve petrolão, tem agora o roubo dos velhinhos, blá, 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 né? A gente vai vendo. É que então, parece que potencializou, assim, né? Nos últimos anos. O que talvez seja mais, eu vejo assim, dessa vez, institucionalmente, o que me preocupa mais é essa arbítrio do STF, que eu não via antes. Esse fato de passar por cima das nossas leis como tem acontecido. Isso eu acho que se intensificou muito desde 19, né? Com o inquérito do fim do mundo, com tudo que aconteceu de lá para cá. E quando você pega várias reportagens a respeito, você vê que multiplicou. Então, por exemplo, o STF ele tomava decisões que cabem ao legislativo, tipo 2 por ano, agora é mais de 13. Então, você começa a ver que tem várias interferências que não aconteciam antes. Então, esse ativismo do nosso judiciário é algo que se intensificou muito agora, né? Mas eu não sei se é um fenômeno só do Brasil. Quando a gente olha para o resto do mundo, a gente vê que isso também tem acontecido. Isso aconteceu muito na Europa. A gente está vendo que é um fenômeno que não é só brasileiro, né? Isso aconteceu também... Tem acontecido em outros lugares. Então, pode ser um pouco dessa questão. Talvez o próprio Congresso, né, o próprio Executivo e o Legislativo se enfraqueceram, talvez por essa corrupção, sabe? Que perderam esse... Porque aqui no Brasil é muito claro, né? Será que o STF teria esse poder se não tivesse tanto congressista com o rabo preso? Tenho certeza que não. Então, eu acho que uma perda desse poder que a gente teve aqui foi o fato da nossa democracia estar em frangalhos, né? Seja por conta da corrupção, seja por conta desses interesses. Influência de outros estados, assim, de outros países? Bom, até aí o Barroso disse, né? Que pediu ajuda dos Estados Unidos, né? Então, assim, não tem dúvida que alguma coisa tem. A gente exporta espião russo, né, para o resto do mundo. Então, não sei até que ponto que a gente já conversou com o político que falou que foi vítima